Não é possível esse valor estar aqui dentro. Ele não existe aqui dentro. Então, na realidade, isso aparentemente é uma fraude. Na última semana, um dos assuntos mais comentados na internet foi a dívida dos 40 bilhões da Americanas. Um rombo financeiro que não estava apresentado nas demonstrações contábeis da empresa, que após apenas 10 dias, o Sérgio Rial, que era, na época, o CEO da empresa, apresentou essa informação, fez uma teleconferência e informou que estaria saindo da operação da empresa, visto que ele não estava disposto, a assumir aquele desafio naquele momento. Eu soltei um material comentando o que era o assunto, porque citava-se questões como risco sacado, operações financeiras, e muita gente apresentava que era uma classificação mal realizada. Até o Sérgio Rial apresentou nesse formato. Porém, eu queria demonstrar aqui porque eu apresentei um vídeo comentando que eu não acreditava ser simplesmente uma má classificação que deve ser reclassificado, e sim que essa informação aparentemente ela não está apresentada nas demonstrações financeiras, e além de não estar apresentada, ela vai trazer à tona um cenário muito desconfortável, um cenário, na realidade, quase catastrófico para os investidores da empresa. Dentro dessa seara, quando se fala da questão de análise, validação de demonstrações contábeis, a gestão da empresa através das demonstrações contábeis, principalmente em empresas que estão listadas na bolsa, como as lojas americanas, um dos assuntos que mais vem à tona é: e a auditoria? Por que ela não identificou? Então, eu quero trazer um pouco desses assuntos. Por que ela pode não ter identificado? Aonde esse valor está apresentado de fato? Por que ele está apresentado dessa forma ou por que ele não está apresentado? E avaliar isso não de forma empírica, no geral. Eu trouxe até o tablet para poder desenhar um pouco. A gente vai avaliar agora como que isso aconteceu e o que se deu desses valores e como pode se dar esses valores no impacto financeiro da empresa. De forma rápida, bem superficial aqui, porque não dá para a gente trazer uma coisa muito aprofundada, mas de forma objetiva, que vocês consigam entender de fato o que se passou e como avaliar isso dentro de uma demonstração contábil, visto que eu acredito que a contabilidade é uma ferramenta de estratégia das empresas e eu defendo e vou continuar defendendo essa pauta aqui, desde que as demonstrações estejam reais, desde que elas forem elaboradas por pessoas, validadas por pessoas que entendem do negócio. Uma auditoria muito boa é necessário para o mercado. Mas eu vou mostrar por que talvez a auditoria pode não ter visto essa informação. Por que essa informação? Eu falo porque talvez ela pode não ter visto, porque eu não tenho como dar nenhuma informação certeira. Se ela viu, se ela não viu, se essa informação existiu ou não lá dentro, se é uma fraude ou não. Tudo se apresenta como uma fraude. Mas não estou aqui para julgar, apenas para trazer fatos e analisar a situação. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar um pouco aqui daquele assunto que a gente gosta. Planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Pessoal, para dar uma avaliada, se você entrar no site da Americanas, no RI, no Relação com o Investidor, lá dentro você consegue pegar as demonstrações dos últimos anos. Tem uma demonstração que ela vem no Excel, até trouxe elas aqui para a gente poder avaliar, que está as demonstrações desde 2019. E é um pouco disso que eu quero trazer. Mas antes eu vou retornar aqui, vou desenhar rapidamente aqui no iPad só qual que é a operação realmente que de fato vem sendo comentada no mercado. Vamos comentar rapidamente aqui o que é a operação de risco sacado que vem sendo comentada. A questão ela é mais ou menos o seguinte. A Americanas, o que elas faziam? Vamos colocar que a Americanas entra em contato. Vou fazer melhor isso aqui. Vamos lá. Vamos avaliar aqui. Vamos entender a operação como um todo de risco sacado que foi comentado. Qual que é o cenário basicamente? O cenário é, a Americanas hoje, o que ela fala? Ela entra em contato com o fornecedor e fala com o fornecedor a seguinte situação. Eu gostaria de comprar 10 mil televisores, um exemplo, para uma campanha específica. Esse fornecedor começa a negociação, define o valor e aí passa por uma questão de prazo. Ou seja, eu quero 10 mil televisões, mas a Americanas fala, olha, eu preciso dessas 10 mil televisões, mas eu te pago em 180 dias. A Americanas fala, eu vou te pagar só em 180 dias. O fornecedor não tendo capacidade de fazer isso, o que ele faz? Entra em contato com o banco. Fala, olha, banco, eu estou com uma operação aqui que
eu tenho 10 mil televisores ao valor de R$1.000, eu tenho 10 milhões de reais numa operação para 180 dias. O banco fala, olha, 180 dias, o cálculo médio vai dar como 10% de taxa para fazer essa operação de 10 milhões à vista e receber ela em 180 dias. Então, o banco dá essa possibilidade, a Americanas e o fornecedor negociam e a Americanas, ok, eu aceito os 180 dias a 11 milhões de reais, que é os 10% a mais que o banco cobra. Nessa operação, o que o fornecedor vai fazer? O fornecedor vai enviar para a Americanas uma nota fiscal no valor de 10 milhões de reais. Por que isso? Porque se o fornecedor, se ele enviasse uma nota de 11 milhões de reais, ele seria tributado, ele teria uma despesa de 1 milhão, ele teria um recebimento líquido, uma operação líquida de 10 milhões, mas ele teria que tributar os valores que são sobre faturamento, por exemplo, PIS, COFINS, ICMS, tudo isso seria tributado sobre 11 milhões. Então, o que ele opta? Olha, eu te emito uma nota de 10 milhões, é uma nota fiscal com base legal, não tem nada de errado, ela é legal, de 10 milhões, e ele fala, e ele transfere esse contrato para o banco. Nesse momento que ele transfere o contrato para o banco no valor de 10 milhões, o que o banco faz? O banco emite um boleto de 11 milhões para Americanas. E o banco repaga o fornecedor os 10 milhões à vista. Agora, o que pode ter acontecido? Primeira situação, a Americanas deveria registrar fornecedor um débito de 10 milhões e deveria debitar bancos ou dívidas em endividamento financeiro contra o banco o valor de 1 milhão de reais. Com isso, ela teria uma dívida total de 11 milhões. Dívida correta, perfeitamente registrada no seu balanço. Na hora que ela recebesse, que ela liquidasse, ela faria uma baixa contra. Aqui eu coloquei banco, pode ficar um pouco confuso. Vamos colocar como dívida financeira. Dívida financeira 1 milhão. Quando ela fosse fazer o pagamento, ela ia tirar o dinheiro do banco dela. Na hora que ela saísse com o dinheiro do banco dela, ela ia liquidar 10 milhões em fornecedor, 1 milhão na dívida financeira com esse contrato específico. Ok, operação correta. O que sinalizaram uma das possibilidades que mais se tem falado no mercado? É que ela foi lá e colocou em fornecedor a dívida de 11 milhões. E na hora de baixar a conta do banco, ela baixou os 11 milhões. Mas muito provavelmente isso não aconteceu. Por quê? Quando a gente vem aqui no balanço dela e resolve dar uma olhada, o cenário que a gente encontra no passivo é este cenário aqui. Dezembro de 2021 e 30/9 de 2022, são os últimos que a gente tem. Qual que é o valor da dívida de fornecedor dela? Se a gente avaliar essa dívida dela, vamos levar essa dívida lá para a tela. Vamos trazer aqui agora essa informação quanto ao balanço, para a gente poder avaliar se realmente tem algum sentido o que está sendo dito. Se a Americanas tivesse reconhecido esse valor a maior da dívida financeira e esses 40 bilhões agora que não existem, estivessem realmente apresentados no balanço, eles deveriam estar em alguma dessas contas do grupo do passivo da empresa, ou passivo circulante ou passivo não circulante, que são as dívidas da empresa, né? Passivo circulante, 10 bilhões. Passivo não circulante, 22 bilhões. A soma fecha em 32 bilhões. Não é possível esse valor estar aqui dentro. E pelo que a gente tinha comentado aqui, eu teria classificado a maior o valor em fornecedores. Automaticamente, esse valor a maior deveria estar nesse grupo de contas aqui, que eu tenho só 5 bilhões. Eu não tenho como realocar nenhuma parte dessa dívida aqui, eu não tenho como alocar nenhuma parte dessa dívida em dívidas financeiras para classificar 40 bilhões. É tanto zero que eu nem consigo digitar direito e escrever. 40 bilhões de reais. Ele não existe aqui dentro. Então, na realidade, o que eu acredito que aconteceu de fato foi o que eu sinalizei no vídeo, que a Americanas, quando essa operação aqui aconteceu, ela só classificou os 10 milhões do fornecedor. E quando ela foi lá e foi fazer o pagamento no banco, o que ela fez?
Ela pagou 11 porque o banco realmente cobrou dela 11 milhões. Quando ela pagou 11 milhões, ela baixou 1 milhão a mais dessa operação. Ah, mas como que ela fez essa baixa de 1 milhão a mais? Eu estou falando aqui de um cenário que tem um fornecedor. A Americanas tem milhares de fornecedores. Se a gente avalia aqui na DRE dela, você pode verificar que o custo da operação dela, custo de mercadoria vendida, ano após ano, 12, 14, 18 e agora 13 bilhões de valores. Então, se a gente volta aqui e avalia o cenário da DRE da empresa, ano após ano, quanto que foi o custo dela? A gente está falando aqui em praticamente 3, 4 anos, eu estou falando de 12, 18, 4, praticamente 31, 45, mais ou menos, mais os 13 agora, eu estou falando de 58 bilhões de volume de compras. Ou seja, quando ela fez essa baixa de 1 milhão a mais na conta de fornecedor, ela não baixou só os fornecedores que de fato ela estava liquidando. Ela estava baixando também os demais fornecedores, o saldo daquelas contas. Automaticamente, ela baixou essa conta aqui mais do que deveria. Agora, o que seria o cenário de reclassificar isso corretamente? Na realidade, eu não vou começar disso lá do balanço, só reclassificando a conta. Ah, eu devo fornecedor, agora eu devo banco. Ou devo banco e agora eu devo fornecedor. Não. Você tem que dar um passo atrás, ir lá na DRE da empresa e refazer a DRE alocando aqui nas despesas financeiras em algum dos grupos, aí depende de como que realmente a empresa quer avaliar esse cenário, a gente pode colocar ou em despesas aqui, resultado financeiro líquido, tem um grupo aqui específico, ou poderia colocar em alguma das outras contas, mas o importante é, se eu pego 40 bilhões e falo que desses 40 bilhões, a empresa cresceu muito as vendas nos últimos anos, eu avaliei no passado, a gente está falando que teve momentos que ela vendia 4, 5, 10 bilhões. Nos últimos 3 anos, 4, né, praticamente, ela veio com 33, 41, 55 e se ela continuar nessa pegada, ela vai chegar perto dos 50 agora em 2022, né, porque o ano já fechou e o saldo só apareceu depois. Então, ela vendeu praticamente 170 bilhões nos últimos 4 anos. E com certeza isso representa mais do que 50% das vendas dos últimos 10 anos dela. Então, se a gente pegar aqui, vamos colocar aqui, desse valor aqui, dessa fraude, que o Sérgio Leal falou que estaria entre os últimos 7 e 10 anos, vamos colocar que nesses 3 últimos anos aqui, esteja 60% dessa dívida. 60% desses 40 bilhões daria 24 bilhões de valores de despesa financeira que não foram registrados. Lembra que eu comentei aqui em cima? Ela não registrou essa dívida financeira, então essa despesa não apareceu. Qual que seria o cenário? Eu entraria com essa despesa de 7 bilhões, 7 não, desculpa, dividido por 3, dividido por 4 anos, daria 6 bilhões. Eu entraria com essa despesa de 6 bilhões de despesa financeira em todos os anos aqui, ano após ano. Aqui eu tinha começado a fazer um acumulado, mas ano após ano. De uma empresa que estava tendo um retorno de um EBITDA, pensando no EBITDA, cenário bom, né? E o EBITDA está ali antes das despesas financeiras, então teria que avaliar como colocar isso aqui. Mas vamos pegar em resultado líquido. 300, 30 e agora 300. Ou seja, eu entraria com uma despesa que ela é praticamente 20 vezes maior do que o resultado da empresa. Ou seja, a empresa aqui iria para uma média de 5,7 bilhões de resultado negativo ano após ano. E aí sim, quando a gente entrasse com esse valor aqui, já que eu registrei ele como despesa, essa despesa vai gerar prejuízo, esse valor entraria aonde? No patrimônio líquido da empresa. Reduzindo o patrimônio líquido da empresa em 40 bilhões. Passando a ser um patrimônio líquido aqui, eu deveria fazer o lançamento, já que ele não foi registrado, 40 bilhões, eu passaria a ter um resultado líquido de 25 bilhões e 300 negativo. Para balancear contabilmente, eu entraria com essa dívida aqui, provavelmente no... O que aconteceria para entrar com esse valor aqui no balanço?
eu entraria com uma despesa, né? Já que eu falei aqui que eu vou aumentar o prejuízo, eu entraria aqui com um resultado negativo. Ia subtrair desse resultado aqui 40 bilhões. O reflexo do resultado de uma empresa está onde? No patrimônio dela, né? Que se ela tem resultado, esse dinheiro é dos sócios. Então, o passivo ele é composto do quê? Para quem ficar na dúvida, eu tenho ativos, que são destinos aonde eu aplico dinheiro, e esse dinheiro vem de duas fontes. Terceiros, que é o passivo, ou PL, que é capital dos sócios. O sócio colocou dinheiro na empresa, ele pode vir para o caixa. A empresa gerou lucro, esse lucro pode estar aqui em diversas contas, em imobilizado, pode estar em ativo, em estoque, já que ela gerou resultado e independente pode estar em qualquer conta. E esse dinheiro é de quem? É dos sócios. Ou ela pode ter pegado um empréstimo, pode ter pegado com o fornecedor, e esse dinheiro aqui, que é de terceiros, ele foi destinado a um ativo que gera valor para a empresa, né? Que gera resultado. Então, se essa dívida, que seriam valores negativos no resultado, entrar, ela entra reduzindo o PL, porque vai reduzir o resultado da empresa e vai gerar mais dívida para os sócios. Reduziria o resultado da empresa e geraria menos valor para os sócios. Como a gente está falando de 40 bilhões, o PL da empresa, ou seja, eu vou deduzir, vai acontecer o seguinte, não é mais a empresa que deve os sócios, são os sócios que devem à empresa 25 bilhões e 300. Em contrapartida, eu iria aumentar a conta de empréstimos e financiamentos. Na realidade, essa conta aqui de 15 milhões, ela iria para 55 milhões. Então, automaticamente, se eu estou aumentando aqui para 55, o totalizador aqui iria para 62 bilhões de reais. Mais 10 aqui dariam um total de passivo de 72 bilhões de reais. Quando eu deduzo o dinheiro que os sócios devem para a empresa agora, já que ela não tem mais patrimônio, daria um totalizador de 25 menos 72, aproximadamente 47 bilhões de reais. O PL continua o mesmo. Por isso que talvez ele tenha falado que esse valor já está representado aqui dentro do balanço, mas na realidade não está. A realidade nua e crua é que não está. Inclusive, isso já começa a caracterizar uma fraude. Por quê? Como que esse valor não apareceu na empresa? Quais são os cenários? Primeiro, a gente está falando de uma empresa de grande porte. Eu estou falando das contabilidades que a gente realiza aqui, que são empresas de pequeno e médio porte. A gente tem todas as contas de fornecedores conciliadas. Então, eu não vou lá no banco, meu cliente não fala que pagou 10 mil reais no banco, e eu simplesmente vou lá e liquido da conta de qualquer fornecedor. Eu preciso saber de qual fatura que isso aqui está se falando. Qual fatura, qual nota fiscal, qual boleto. E se ele me fala que ele está pagando 11 milhões ou 11 mil reais e a fatura é de 10, eu retorno para ele e falo, olha, você tem um saldo aberto aqui de R$1.000. Isso é juros? Se for juros, eu não classifiquei. Você está pagando a fatura em atraso? Tem algum documento fiscal para isso? Então, numa empresa de grande porte, não dá para você fazer isso conta a conta. A consideração é automática. Então, na hora que você vai fazer um pagamento no banco, você tem que informar qual pagamento você está realizando. E uma empresa como essa não faz pagamento na mão. Ela usa o quê? Um KNAB, que é um arquivo de integração bancária. Então, na hora de gerar o KNAB, eu tenho que falar quais são os documentos que eu estou pagando. Por quê? Eu tenho arquivo de remessa que vai para o banco e fala, banco, pague todos esses fornecedores aqui. E o arquivo de retorno, que é um KNAB também de retorno, que me fala o seguinte, esses fornecedores aqui, fornecedor X, Y e Z, foram liquidados. Se na hora que ele vai liquidar o fornecedor no RP, o fornecedor vira e fala, olha, essa dívida aqui era de 10, agora na realidade você liquidou 11. Ele vai me alertar e vai questionar. Não tem sentido. E a gente não está falando de uma dívida que é 10% do volume de vendas. Eu estou falando de 30% do meu volume de compras, que é o meu custo. Dependendo até mais. Olha que dependendo do ano, eu estou falando praticamente de 50% do valor do meu custo. E, pior ainda, eu estou falando de praticamente 8 vezes o valor da minha dívida. 8 vezes, né? Está errado isso aqui. Coloquei errado. 8 vezes o valor da minha dívida. Ou eu estou falando, se eu pegar a dívida de fornecedor aqui, que é 15, estou falando de praticamente mais de 3 vezes.
Não enquadra, isso aqui não é uma realidade, não é uma ação de falha ou falta de atenção. Isso aparentemente é uma fraude. E por que a auditoria não pegou? O que pode ter acontecido? N fatores. Pensa o seguinte, a auditoria avalia a nota fiscal, aquela auditoria avalia fato. Se ela vai olhar a conta de fornecedor, ela vai avaliar contrato ou nota fiscal. Para ela ver essa despesa financeira, eu deveria avaliar o contrato com o banco. Se a contabilidade não classificou isso, ela não consegue ir lá na conta, por exemplo, de empréstimos, endividamento. Se não foi classificado, na hora que ela for fazer o teste de amostragem, esse documento não vai estar aqui dentro. Então, ela não vai avaliar esse empréstimo para falar que ele está mal classificado. Por amostragem, se ela fez exatamente aquilo que eu falei, ela registrou só a nota fiscal, na conta de fornecedor, o que ela vai ver? Na conta de fornecedor, ela vai ver de fato um lançamento que tem uma nota fiscal, ou seja, tem base legal, e um outro lançamento que está no extrato bancário. Ou seja, aparentemente está certo. Se ela pega o empréstimo, ela vai avaliar o quê? Contratos. Primeira possibilidade. Quando ela olha o contrato, aqueles empréstimos que estão classificados estão corretos. Qual outra informação que ela poderia pegar? Carta de circularização. Pensa o seguinte, se eu não registrei o contrato no banco onde eu fiz essa operação, na hora que eu fizer a carta de circularização, qual que é o problema da carta de circularização? Eu só mando para os bancos que eu tenho contrato. Então vamos colocar que esses empréstimos aqui são Itaú e Banco do Brasil. Ela olha os contratos, olha, o contrato do Itaú está correto, o contrato do BB está correto. Carta de circularização, eu vou mandar para o Itaú e vou mandar para o Banco do Brasil. Os dois vão me retornar falando, tá ok. A carta de circularização é a carta que você manda e pergunta para o banco. É isso aqui mesmo, de fato, que você tem como dívida para com Americanas? Sim. Mas e se essa operação aqui, esse banco que eu comentei aqui, na realidade, for Sofisa? Se eu não tenho carta de crédito, se eu não tenho endividamento registrado aqui, eu nem vou mandar circularização para o Sofisa. Ok, então beleza. Já é um segundo cenário. Tem outra forma de encontrar? Tem. Você pode tirar um relatório do Bacen, que mostra todo o endividamento da empresa. Ir lá e aparecer a Sofisa e a auditoria poderia verificar. Porém, tem um outro cenário. E se isso não foi na Sofisa, e essa operação aqui, na realidade, ela foi feita com o FDIC, que é o Fundo de Direito Creditório. Se for um fundo de direito creditório, não vai estar no Bacen registrado. Automaticamente, a auditoria não teria como buscar essa informação. Pode ser uma coisa mais simples, mas esse é um cenário. Aí você pega, qual o impacto disso? Pensa o seguinte, o investidor, ele não está na operação de uma empresa dessa. Assim como muito empresário que trabalha com a gente aqui na contabilidade, na consultoria, não está diretamente ligado na operação e nem no financeiro no dia a dia. Ele tem gerente, ele tem diretor, ele tem N cenários. E se o diretor mostra para ele uma informação que foi validado pelo contador, foi validado pelo CEO, CFO, pela diretoria, que é operacional, e foi ainda auditado, o que ele vai fazer? Ele vai acreditar. Se ele acredita, ele continua com a operação. Se essa informação aqui fosse a real entregue para o investidor, para o conselho, o que for, quando ele visse que no primeiro ano a empresa está dando um prejuízo de 5,7 bilhões de reais, o que ele faria? Ano seguinte, não vamos crescer, não vamos fazer investimento, vamos cortar investimento, porque tem acho que são mais de 100 lojas, vamos parar com a operação do marketplace, vamos diminuir o tamanho da empresa para diminuir o tamanho do rombo. Como a informação não chegou nele, a informação que chegava é que estava tudo ok, acelera e cresce, é isso que o investidor quer ver. Então, esse tipo de informação não é porque a Proestado é uma consultoria, porque eu trabalho com isso ou porque eu vivo disso. Mas, na realidade, quem consegue ver uma operação dessa é um agente independente. Tem que ser necessariamente um agente independente. É um agente independente, consultivo, operacional. Não pode ser alguém que não está na operação. Sabe por quê? Se fosse alguém que estava na operação, ele ia questionar esse prazo aqui.
porque ele ia saber que a empresa dá um prazo de 180 dias, e uma das questões que ele iria avaliar é qual o custo financeiro desses 180 dias? Realmente vale a pena a gente manter 180 dias? E aí alguém ia falar com ele, olha, o custo financeiro é 0,5. Ah, por que é 0,5 se está abaixo do custo financeiro de uma operação de banco tradicional? Ah, porque a gente está avaliando isso no FDIC. Ah, legal. E na hora que alguém fosse apresentar uma DRE, o que eu teria? A lembrança, a informação de que existe uma estratégia operacional de 180 dias que gera um custo financeiro que não está aparente aqui dentro. Então, é só um agente operacional independente dentro da empresa com estilo consultivo que consegue ver esse tipo de coisa. A auditoria não consegue, por mais que ela tente, é claro. Mais incisiva, mais dentro do negócio, mais operacional, encontraria. Mas seria caro e será que? Aí já é uma questão. Será que a banca, se você pegasse aqui o organograma da empresa, será que o conselho que está aqui em cima, direcionando as ações da diretoria, da presidência, ia aprovar esse custo? Aí eu já não sei. Aí às vezes é aquele barato que saiu caro. Fiz uma auditoria mais leve, até porque se você ver no documento aqui que eu coloquei, tem uma frase que os números apresentados não são auditados, então eu não sei até que ponto eles são auditados, porque não dá para você ter uma empresa na bolsa sem auditoria. Então, tem que ter alguma auditoria nesses números. Basicamente, seria este cenário. Então, o que aconteceu é que realmente foi uma fraude. Essa fraude aconteceu nos números contábeis, ela não está apresentada. E se ela estivesse apresentada, muito provavelmente esses investidores teriam tomado uma decisão antes de encerrar a operação, de fazer alguma outra forma de trabalho, remodelar o modelo de negócio, porque 6 bi aqui nos últimos 4 anos geraria um impacto que nenhum investidor ia tomar a decisão de fazer, a não ser que ele estivesse vendo uma crescente absurda aqui no faturamento. Porque eu não estou falando 6 bi numa operação como da Amazon, como uma operação da Apple, que tem um volume financeiro muito maior, né? Você comparar, a Apple vende de iPhone mais do que a Petrobras fatura. Então, a gente está falando de números muito diferentes, né? Então, se fosse uma operação muito maior, tudo bem, 6 bi talvez não chamasse tanta atenção e teria investidores querendo colocar lá. BlackRock gerencia quase 10 trilhões. 6 bi para eles não é quase nada. Então, mas numa operação como essa, realmente é uma operação que não é viável. Os números aqui estão demonstrando que esse valor não estava apresentado aqui, não tem essa despesa financeira de 6 bi por ano. E se você entrar aqui também dentro da parte do balanço, você não encontra esse 6 bi na parte circulante aqui de fornecedores para realocar na parte não circulante em dívida financeira ou até mesmo para realocar dentro do próprio circulante, que é uma dívida de 180 dias, que é a curto prazo. Mas espero que tenha ficado um pouco mais claro, dê para entender realmente o que aconteceu e entender a importância realmente de estar próximo, de entender os números e principalmente entender que isso não desabona a qualidade da informação contábil. Na realidade, isso valida que um bom empresário, um bom diretor, um bom gestor de um negócio, a partir do momento que ele entra nas informações contábeis, ele tem uma visão clara do negócio. E quando a gente fala aqui do Sérgio Rial, que levou o seu próprio CFO, tanto é que os dois pediram para sair, ele levou porque ele confiava. E esse CFO começou pelas informações contábeis. E ali ele encontrou as primeiras falhas. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero ter ficado claro. Depois eu tento entrar de uma forma mais prática, ver números, mas era só para acelerar essa apresentação aqui para vocês e ter uma visão um pouco mais estruturada disso que a gente fala sobre contabilidade, sobre estratégia e ver isso no dia a dia aplicado num case que chamou tanta atenção. Eu achava que valia a pena vir aqui tratar esse assunto específico com vocês. Qualquer dúvida, deixe os comentários aqui embaixo. Se gostou desse material, dá um like. Ficou com dúvida, comenta aqui embaixo um comentário pedindo mais informação ou se quiser ver isso mais no dia a dia, como que a gente aplica isso em pequenos e médios negócios, acompanha lá no Instagram, onde eu sempre posto conteúdo
diariamente sobre o dia a dia da consultoria, dos consultores, meu, de como que a gente usa a contabilidade como ferramenta de estratégia nas empresas. Agradeço, até a próxima e lembre-se, contabilidade é estratégia.